Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Bande Guru Param Om. Namastê. Capítulo 6, a conclusão final, né, da beleza do Gita. O tema é a meditação. Nós vimos, né, que apesar de toda a exposição do Lord Krishna, e aí a motivação e inspiração, né, encorajamento do Lord Krishna para com Arjuna, ele achou que de repente ele não conseguiria, né, completar a sua jornada espiritual, né, o seu percurso espiritual. Quando ele se deu conta que esse conhecimento espiritual não é meramente acadêmico, teórico, mas é um conhecimento de natureza, né, direta e imediata, que requer a purificação e o refinamento da mente, a capacidade de educar e disciplinar a mente, né? Quando ele se deu conta do processo espiritual, o quanto o processo espiritual, isso no sentido de que ele requer muita preparação e maturidade, né? Então, muitas pessoas, elas acabam dizendo assim, não, isso é muito difícil, né? E eu falo isso de experiência própria, né? Porque eu, apesar de toda a inspiração que eu recebi do meu guru na época, né, que era o Nisargadatta Maharaj, apesar de toda a inspiração que ele passava, né, eu diversas vezes eu em frustração total dizia não, isso é impossível para mim. Teve um período que eu pensava assim, não, você tem que nascer na Índia, tem que ser um indiano para conseguir. Aí eu falei, então na minha próxima encarnação eu quero nascer na Índia. Mas tudo bobagem, né? A gente nunca sabe. O sistema Ishwara está ali, né, utilizando todos os seus esforços espirituais, neutralizando os seus deméritos, né, espirituais, né, e computando mais e mais punha. E você, porque é um processo gradual, gradativo, né, você não percebe. Do mesmo modo que a gente não percebe o envelhecimento, não percebe o nosso crescimento físico da criança, a gente não percebe o crescimento espiritual, porque ele não acontece da noite para o dia, ele é muito gradual, né? Então a gente fica com aquela ideia, ah, não, é impossível, é impossível, é impossível. Isso é uma atitude negativa importante de ser cancelada, removida, né? A gente jamais deve, né, desenvolver esse pessimismo, essa negatividade, né, a respeito de mim, né? E principalmente no campo espiritual, porque nós sabemos, né, que é tão complexo. O Ishvara, ele é aquele que nos concede os resultados, ele concede, né, as nossas experiências, o nosso Parabara Karma, de acordo com aquilo que a gente semeia, a gente vai colhendo, a gente semeia, a gente vai colhendo. E o processo espiritual e a conclusão desse processo é algo tão complexo que envolve muitas vidas de sementes, né? Através de muitas vidas, muitos nascimentos, e agora nós estamos colhendo, e só Ishvara tem aquela visão global, aquela visão do todo, que permite a ele nos, né, apresentar os resultados de tudo isso, né? Então, nós vimos que o pessimismo de Arjuna, né, que é um pessimismo que, como eu disse, eu experimentei também em algumas passagens da minha vida, né, é algo que não é bem fundado, não é fundado em realidade, entendeu? Você não sabe o que já foi processado lá no corpo causal, em termos de méritos, em termos de cunhas espirituais, né, que irão me apoiar e sustentar na conclusão deste meu processo, né? Mas como a maioria das mentes são muito rajásicas, né? E um dos pré-requisitos é uma mente bem controlada, né? Bem dominada, bem disciplinada, uma mente focada, uma mente tranquilizada, quieta, né? Ele acha, não, isso é muito difícil, é impossível para mim, está fora das minhas possibilidades, né?
Então, o Swami faz uma analogia aqui de alguns estudantes, né, que, que às vezes ele, eu não vou conseguir passar no vestibular, no meu tempo era o tal do vestibular, não vou conseguir passar, não vou conseguir passar, e de repente você tem uma nota alta e você passa e passa bem, né? Então, esses condicionamentos mentais nossos, né, precisam ser observados, examinados muito cuidadosamente, né? A autoestima do Jiva, ela é importante, você não precisa de exageradamente se exaltar como, né? Ao mesmo tempo, você não precisa, né, te reduzir a um fracassado, né? A um perdedor, né? Um incompetente. E, mais uma vez, o Swami nos lembra aqui que a jornada espiritual, ela produz punha espiritual, né? Melhoramento espiritual, refinamento, né? É, clareza, foco. Não há queda, não há perda. Você carrega consigo tudo aquilo, né? Para o próximo nascimento. Provavelmente, né? Nós que estamos estudando também o Mandukya, a gente vai compreender que aquilo que nós somos, em realidade, jamais nasce, jamais morre e jamais renasce, né? Então, não existe nada, a gente não perde nada, e quando nós entramos no processo do Vedanta, a gente não perde nem mesmo aqueles melhoramentos que nós obtínhamos antes, através do yoga, através das sadhanas de ação e seus resultados. Por quê? Porque o Shravana, Manana e Nididhyasana do Vedanta é muito superior e, no mínimo, mínimo, vai produzir aqueles benefícios que as outras sadhanas produzem, mas mais rapidamente e muito mais extensivamente, né? Então, o crescimento através do Shravana, Mana, mas o problema é que a mente precisa estar relativamente preparada para o Shravana, Manana e Nididhyasana. Eu costumo dizer há anos, né? Shravana, nada purifica e prepara a mente mais do que o Shravana, Manana e Nididhyasana. Mas a mente precisa estar relativamente preparada para o Shravana, Manana e Nididhyasana do Vedanta, né? Ela precisa estar já com uma certa preparação. E a maioria das pessoas não tem a preparação ainda para o Shravana, Manana e Nididhyasana sob a luz das exposições, dos ensinamentos dos Upanishads. Então, ela tem que estudar o quê? Karma Yoga, Dharma Yoga, né? E desenvolver a compreensão e a atitude, o espírito de lidar, né, com as leis e princípios de Mitya de um tal modo que a mente vai se refinando e purificando lentamente, gradualmente, mas certamente, né? Uma vez que esses ensinamentos, né, espirituais sejam bem plantados na mente, né, eles nunca poderão ser destruídos, eles são muito poderosos. Essas vasanas espirituais, Suddha-vasanas, que desenvolvem hábitos saudáveis, elas não são destruídas. O máximo, elas são suprimidas e permanecem potencialmente lá até que circunstâncias sejam favoráveis para que elas brotem novamente, né? Então, eu não sei a respeito de vocês, eu estava meio confuso, perdido, completamente perdido nesse mundo até uma determinada idade. Aí, quando aquela idade chegou, essa vassana espiritual começou a brotar. Aí eu entendi, não, esse mundo não me oferece nada realmente de valor. Eu vou é para a Índia, eu vou procurar alguma coisa, né, no campo espiritual, sem saber o que eu estava procurando naturalmente, né? Mas é pelo menos tendências espirituais que nos expelem do mundo material, né? Então, uma estagnação temporária ocorre aqui e ali, né? Ele apresenta um outro. Essas analogias vedânticas são maravilhosas, são todas elas a respeito,
são exemplos a respeito da natureza ao redor, né? Então, você faz uma fogueira, a fogueira você tem o fogo, depois o fogo consome a lenha, né? Aí depois a lenha produz a brasa, aí depois a brasa desaparece, né? Da nossa percepção, e você tem as cinzas, né? Aí você pensa que o fogo morreu, né? Aí o que que ocorre? Bate um ventinho, aquelas cinzas que pareciam estar mortas, elas começam a acender e o fogo retorna. Quantas vezes nós já vimos esse fenômeno, né? Então é mais ou menos o que ocorre com as vássanas espirituais. Elas podem permanecer, né, encobertas, elas podem ser suprimidas, né, ou temporariamente, mas elas vêm de novo, elas se tornam o fogo dessas vassanas, né, a chama do desejo pela libertação e pelo crescimento espiritual, ele volta novamente quando as circunstâncias são favoráveis. Quais são as circunstâncias favoráveis? Os ventos, né, o sopro da vida, os sopros de Ishvara, né, as condições que farão de modo que as minhas vasanas sejam reacesas, digamos assim, reativadas. Aí o Swami Paramarthananda é o rei dos exemplos e analogias, né? Uma das coisas, o Vedanta, ele precisa de exemplos e analogias, de modo que a gente mais facilmente possa compreender a sua lógica, né? Aí ele apresenta o esporte, que ele gosta de esporte, ele apresenta o tênis, né? Que o tênis é jogado de tal modo que são 5 sets, e não sei se vocês acompanharam a final lá da Open de Austrália, que tinha um menino jovem italiano, né? Eu esqueci o nome dele agora, que ele jogou a final contra um outro jogador mais antigo e famoso. E o outro jogador, ele venceu os primeiros 2 sets. Aí, 2 sets, todo mundo pensava, ele vai vencer o terceiro set. Aí, com muita dificuldade, o Simmer, que é o nome desse menino italiano, muito jovem, o Simmer venceu o terceiro set. Aí ficou 2-1, né? Aí deu uma esperança para a galera italiana, né, etc., os fãs lá do Simmer. Aí ele venceu o quarto set e levou para a final. Então ficaram 2-2 e ele venceu o último set. Então o Swami, ele dá o exemplo do esporte, né, do tênis, né, dizendo que o buscador espiritual ele desenvolve muitas vasanas espirituais, muitos méritos, ele já está em vantagem, ele já está adiantado a respeito, né, de outras almas, digamos assim. Mas mesmo que você esteja já adiantado, você não pode negligenciar esse processo, você não pode vacilar, né? Porque se você negligenciar, você pode perder essa vantagem que você tinha, tal qual a vantagem que aquele jogador de tênis tinha sobre o Simmer na final do Open de Austrália, que aconteceu semana passada. Mas aqui talvez eles estejam falando que mesmo que você... Não, ele falou um pouco dessa vantagem, sim. Então, o final, a conclusão, né, o set final, é o autoconhecimento claro e se traduz como a libertação, que o meu trabalho foi concluído. Isso é chamado de Jivan Mukti. Você recebe uma taça, né, chamada Jivan Mukti. Isso a gente está ainda vendo como é que a gente vai produzir essa taça, né? A gente tem que mandar a primeira agora para o Felipe, que ele respondeu uma questão importante no outro dia na aula. Então, a taça, né? A taça do Jivan Mukti. E E aqui ele fala, ele muda de assunto um pouco, subproduto, o subproduto foi Punyapala, né? Então ele se liberou, ou se ele não se liberar, os estudantes do Vedanta Brasil, eles desfrutarão de uma loca superior, né? E voltarão aqui muito mais bem preparados e maduros, né? Nesta loca física que nós conhecemos como o planeta dos bárbaros, para obter um nascimento mais favorável, né? Possivelmente num período o qual não
possamos, né? A gente não possa mais, porque essa é uma condição do Kali Yuga, né? Isso não significa nada pelas forças da ignorância, as forças do mal, né? Elas sejam uma constante no planeta. Pelo menos as escrituras dizem que existem diversas yugas, né? Mas agora a gente está atravessando a mais difícil. E aqui ele é o Upanishad, que diz que Brahman é visto no intelecto como espelho. O espelho é um intelecto que reflete Brahman. Brahman nada mais é do que o quê? Da consciência, né? E da existência, que nos permite conscientemente refletir: eu existo e eu sei que eu existo, e eu sou e eu sei que eu sou. Então, o Brahman, essa consciência e existência, ela é percebível e ela se manifesta no intelecto humano, uma forma de aparato refletor. E ela se manifesta, esse Brahman, também no mundo dos sonhos, como sonho no mundo dos antepassados, na água, como reflexão difusa, assim também no mundo dos Gandharvas e no mundo de Brahma, como luz e sombra. Esse é um daqueles versos, né, deste Upanishad. O Gita, os versos são mais simples, mais fáceis de serem decifrados. Esse aqui é um verso mais difícil, mas vamos ver o que o Swami diz. O conhecimento espiritual só pode ser alcançado claramente em dois lokas. Então, aqui ele fala sobre a história dos dois lokas, né? O Brahman é obtido através do intelecto, né, que é um reflexo que ocorre no corpo sutil. Nos nos mundos dos antepassados, ele é visto, ele é percebido como um sonho. Na água, como uma reflexão. Assim também no mundo dos Gandharvas e no mundo de Brahma, como luz e sombra. Então, vamos ver o que ele diz. Ele fala sobre essa história do Brahma Loka. Ele diz que este conhecimento só é possível nesta loca física, neste plano físico, material, no qual nós nos encontramos, né? Neste planetinha, né? Ah, e ele pode ser obtido também na Brahma Loka, que é a morada de Brahma, que é o plano mais elevado que existe, ok? Dos 14 lokas, como eu mencionei ontem, né, 12 lokas não são atingíveis e dois lokas o conhecimento pode ser alcançado claramente. Então, o que a gente pode extrair disso? A gente sabe que existem lokas e lokas, né? Lokas, do meu ponto de vista, da compreensão que eu tenho, né, como estudante do Swami Paramarthananda, é muito semelhante a estados mentais que são experiências que ocorrem num determinado mundo ou dimensão, né, ocupada por aqueles estados mentais, aquelas entidades naqueles estados mentais, né? Então, existem 14 locas, 7 abaixo, acima desse plano do planeta nosso, né? E 6 abaixo. Aí ele diz que no estado do sonho, por exemplo, você tem uma experiência, você experiencia a consciência e o mundo dos sonhos, né? Só que aquela experiência, como diz no verso, é como uma reflexão difusa numa água que você não consegue realmente perceber as coisas claramente e a sua capacidade de discriminação, discernimento é muito pobre, né? Então ele diz que somente duas locas nós podemos obter esse conhecimento claros. Caso contrário, eles jamais são claros e precisos. Esses dois locas são conhecidos o conhecimento que pode ser alcançado claramente, você sabe que eles são o Manusha Loka e o Brahma Loka. O que é o Manusha Loka? É uma loca na qual nós nascemos, né, com um corpo físico, num planeta de dimensão física, exatamente como nós. Então, ele diz que é o nascimento como ser humano. Existem diversas outras locas, campos de experiência no reino animal, no reino vegetal, e no reino humano, né? Então, o ser humano, ele nasce num corpo humano, universo físico material,
essa é uma loca, Manushya loca, que é onde podemos obter o autoconhecimento. Mas aí há quem diga, mas é tão difícil porque a ignorância aqui é tão invasiva. Sim, mas não é sempre assim, as escrituras dizem. Existem períodos, né, os quais o autoconhecimento é muito mais facilmente alcançado, né? Mas, independentemente disso, nós sabemos que nós existimos aqui, nós existimos no estado de sonho, que é uma forma de uma loca. Nós utilizamos o universo dos sonhos, a gente utiliza o corpo dos sonhos, o corpo sutil. Através do corpo sutil, o corpo mental, nós acessamos o universo dos sonhos e experimentamos o mundo dos sonhos, né? Agora me diga, no mundo dos sonhos, muito embora nós estejamos ali, a consciência esteja ali, a consciência está sempre ali, todo fenômeno dualista, todo fenômeno experiencial ocorre sempre dentro do âmbito da consciência, né? Até mesmo o sono profundo, o sono sem sonho, né? Então, nós estamos ali sonhando. O sonho está acontecendo a partir de quê? Da minha mente. Ela está ocorrendo dentro do âmbito da minha mente, ou a gente pode dizer refletido pela minha mente, né? Através de um determinado poder, o Nidra Shakti, está acontecendo na minha mente, né? E a minha mente, ela só existe dentro do âmbito da consciência. Então, no mundo dos sonhos, eu tenho a consciência à minha disposição, mas o agente, o corpo sutil, né? Este agente que experiencia o mundo dos sonhos, ele não tem uma capacidade clara para discriminar, discernir e compreender que a única realidade ali é a consciência, que existe uma realidade. Todas as analogias vedânticas vão estabelecer que o mundo dos sonhos ele não é real e é facilmente concluído que ele não é real. Ele não é real, mas dentro da realidade existe sempre a realidade. A irrealidade só existe dentro do âmbito da realidade. Dentro do sonho existe a realidade que é a consciência. Nada escapa à consciência. Mas ali o pobre sonhador não tem condição de discernir, discriminar e ver, não, a realidade aqui é a consciência, né? Este agente que projeta e experimenta esse mundo dos sonhos, né? Ele não é real, mas existe um fator real que é a consciência. Então, esse conhecimento, ele não é possível no sonho, ele não é possível no sono profundo, e de acordo com Swami Paramarthananda, ele não é possível em 12 locas, locas essas que é praticamente impossível, não são atingíveis ou eles não são claros, são vagos, são abstratos, né? Somente em duas locas o autoconhecimento pode ser alcançado firmemente e claramente. E essa é o nascimento neste corpo físico, num planeta como o nosso, ou em Brahmaloka, né? Que é o plano mais elevado. Então, como eu costumo dizer de novo, de novo, de novo, o Vedanta ele não tem nenhum interesse no misticismo ou esoterismo, nada disso interessa realmente, mas aqui e ali o Swami, para poder descrever, ilustrar melhor alguns dos versos um pouco mais esotéricos do Bhagavad Gita, ele diz alguma coisa, né? Ele nos passa alguma coisa. Então, naturalmente, contaremos o que veremos no Brahmaloka, pois somos especialistas em adiantamento. Então, ele diz assim, então tá, então se eu posso obter isso no Brahmaloka, eu vou desistir aqui, Krishna, né? A Arjuna poderia pensar, não, eu vou desistir. Se isso é possível no Brahmaloka, como diz neste verso, né? Nesta loca superior, eu vou deixar para mim fazer isso lá. E aqui eu vou dar uma desistida, porque aqui é muito difícil, muito difícil. No Brahmaloka é muito fácil. E o Krishna disse assim, no Brahmaloka é fácil, né? Aí o Swami volta aqui e diz assim, a gente pode querer fazer esse raciocínio e adiar, né, para o Brahmaloka. O Shankaracharya, em um outro texto seu, o Bhasyam, escreve que Brahmaloka é o lugar ideal para obter Atmayana. Ah, eu quero ir para Brahmaloka, né? Brahmaloka é o lugar ideal para obter Atmayana, mas alcançar o Brahmaloka é quase impossível, né?
Então, o que é mais difícil? Você obter o Atmayana nesta loca. Aqui nós temos o intelecto à nossa disposição, um campo estruturado de tal modo que a gente possa examinar a nossa interação com este campo, extrair compreensões, desenvolver uma certa inteligência, chegar às escrituras, seguir a lógica das escrituras e realizar que a realidade sou eu, a consciência, existência de natureza infinita. Aqui é possível, a gente sabe que aqui é possível, né? Apesar do Kali Yuga, né? Que eu gosto de brincar dizendo que virou o planetinha dos bárbaros, né? Mas o Brahma Loka é dito ser muito fácil. Mas como é que eu faço para ir para o Brahma Loka? Eu tenho que fazer tanta yoga, tanta sadhana, desenvolver tanto punha, de modo que eu possa dar uma passadinha pelo Brahma Loka entre um nascimento e o outro, né? E lá eu obtenho meu autoconhecimento. Então, isso é a parte dos ensinamentos, né, que não são sustentáveis ou sustentados por lógica, respeito e tenho uma fé, uma confiança nas escrituras. Então, eu considero este tipo de informação, formação revelada pelas escrituras, irrelevante no que tange o autoconhecimento, mas permanece o fato que a gente possa realmente obter a libertação. Saibam que a nossa melhor opção parece ser esta, nesta loca. Então, desencana, esquece de querer, né, deixar o corpo ir para uma loca, porque a única outra loca, segundo essa informação, é o Brahma Loka, e chegar lá é quase impossível. Manusya Janima. E que tal obter Manusya Janima? Obter Manusya Janima também é extremamente difícil, mas você não precisa trabalhar porque você já é, né, um ser humano encarnado neste planeta. Então, diz, obter um nascimento humano é muito raro, requer muitos méritos, né? E nós obtivemos. Muitos dos humanos nos dias de hoje, eles se comportam de tal modo que não seria surpreendente se eles reencarnassem depois como baratas, né? Ou algum outro inseto bem nojento, né? Então, mas as escrituras dizem que este é um mérito, a bênção, né? O nascimento humano, que é o nascimento mais elevado. Então, tendo desfrutado os prazeres de outras locas celestiais, né, intermediárias, eu obtive muito punha antes, né? Por isso eu fui para lá e por isso eu volto para cá como no Manusha Loka, né? Ok? E como ele pode conseguir a continuação? A continuação de quê? Do processo espiritual. Ele requer duas condições. Primeira condição é que agora ele está falando do sadhaka, né? Daquele buscador desta sabedoria espiritual e da libertação. Como é que ele vai, não é como é que ele vai conseguir a continuação? A continuação é inevitável. Como eu costumo dizer, cada encarnação nossa, ela tem o potencial de produzir o mais elevado ou um nascimento inferior, dependendo da nossa produção de Punya Papa. Eu me refiro a Punya Papa espiritual, né? Então, dependendo daquilo que a gente semeia aqui, nós iremos nos encontrar em locas, né? De acordo, né? Com o nosso Punya Papa e nós desceremos, né? Voltaremos para cá com condições mais favoráveis, né? Então, a continuação é inevitável, né? E quando você volta para dar continuação, o Swami lista aqui algumas condições. Quando você volta para dar continuação, você precisa de uma circunstância que seja favorável para a sua continuação espiritual, do seu estudo espiritual. Mas isso ocorre naturalmente, né? Se você tem muito punho espiritual, você já vem numa condição na qual
você tenha muito espaço, uma família, né, mais inclinada à espiritualidade, uma sociedade, né, menos materialista e mais espiritual, como a Índia, né, etc. Então, uma das condições colocado aqui é que você encontre condições favoráveis, né? Você, quando volta, não pode nascer em qualquer sociedade, lugar, onde não exista essas pré-condições para o desenvolvimento espiritual. Não em todos os lugares deste planeta, essas condições, essas pré-condições estão disponíveis. Então, o primeiro passo é, quando você volta para dar continuidade nesse processo, você precisa de um ambiente favorável, né, para o estudo, ou Shravana Manana Nididhyasana, né, digamos assim. Aí ele coloca um segundo ponto. Ele diz, mesmo que você tenha um ambiente favorável, você nasceu bem. Como é que eu nasci bem? Nasceu bem, nasceu na Índia, numa cidade, numa família, né, de pessoas extremamente dhármicas, honestas, né, e pessoas que estudam as escrituras. Não são yanis, mas são pessoas que são dharmis, né, são extremamente religiosas. E as escrituras dos Upanishads são disponíveis, né? Então, tudo está ao meu favor, né? Mas ainda assim, eu tenho que chegar com interesse. Isso também não é um problema, porque uma pessoa que nasce naquelas circunstâncias é porque ela tem um interesse. Essa passagem aqui do comentário do Swami Paramartananda, eu estou tomando a liberdade de editar um pouco, né? Então, a pessoa já nasce, né, com interesse. Então, não tem questão. Eu tenho interesse em circunstâncias, mesmo que o meu interesse estivesse um pouco dormente, suprimido, né? Aqui e ali eu fui, né, encontrando alguns ensinamentos e agora eu cheguei nos Vedas e no Vedanta, né? Então, tudo isso ocorre, desculpem só um minutinho, ocorre naturalmente, tá? Naturalmente. Vamos ver por que que ele está colocando isso. O ambiente disponível, o meu interesse, que tudo isso é subinteso numa alma já madura, que foi dar uma descansada numa loca celestial e voltou já com essas predisposições espirituais. E aí ele diz, então você encontra um ambiente favorável e aí você precisa ter muito força de vontade, interesse. Então você tem tudo, né? Você tem o seu esforço pessoal, o seu interesse, né? O seu mumukshutva, você tem as escrituras, e aí ele coloca que, naturalmente, tudo isso porque o seu nascimento te trouxe numa condição família índia ou em alguma nação na qual esses ensinamentos dos védicos chegaram, como no Brasil, através do Vedanta Brasil, né? Então, Shastra está disponível e aí tudo é necessário, né? E aí os gurus também são necessários, eles devem, pelo menos um, ou dois, três ou cinco gurus, precisam estar presentes. Gurus, os melhores gurus são os gurus vivos, os mortos. Os estudantes, eles têm toda a liberdade de distorcer as interpretações daquilo que foram ditas sem que o guru possa corrigir, né, ou ajudar o indivíduo, né? Então, um guru vivo, né, está disponível e esse guru vivo, que esse guru seja um guru, é um Mahatma, e ele é autorrealizado, ele sabe tudo, mas ele entrou em Nirvikalpa Samadhi, ele pode ser um grande yogi, um grande yang, mas ele é um yogi, um yani que não ensina, né? Então, vocês lembram dos gurus? Existem três tipos de gurus, né? Três tipos de, digamos assim, né? Porque guru significa guru, aquilo que remove a ignorância. O que remove a ignorância é o conhecimento. O conhecimento é exposto, né, pelo guru, mas o guru é um anel, né, um link entre as escrituras e o discípulo, né? Então, o guru, existe o guru de iniciação. Ah, você quer entrar no mundo espiritual? Tudo bem. Então, repita esse mantra por 5 anos ou escolha uma meditação e vai fazendo essa meditação, observe, né, os princípios do Dharma,
Então, é uma forma de iniciação, guru de iniciação, do qual a ignorância pode ser removida lá no final, né? Porque tudo que você faz não remove a ignorância, mas tudo que você faz pode contribuir para o seu melhoramento, de tal modo que lá no fim você possa remover a ignorância na medida que você compreende o autoconhecimento, né? Diretamente. Então, ele não ensina, é um guru do silêncio, é um muni sábio, né? Então, o que você pode fazer? Então, você precisa de um guru que ensine. Então, os três gurus, o guru. Então, aqui a gente poderia até fazer um quarto tipo de guru, o guru do silêncio, que não fala nada. O Ramana Maharaj foi um exemplo disso, né? Na primeira parte, né, da sua vida, escondido lá, se escondendo na Arunachala. E depois tem o guru da iniciação, ele começa a falar, não, eu estou falando. Então, foi mais ou menos o que ocorreu com o Ramana Maharshi. Ele falava telegraficamente, nossa, que dificuldade de tirar uma palavra da boca, dos lábios daquela pessoa, né? Então, o guru, ele começa a dar algumas dicas, né? O guru, ele vai passando algumas orientações, né? Faz isso, faz aquilo, repita esse mantra, né? E depois tem um outro guru, é um guru que não somente é autorrealizado, como o primeiro guru, né? Mas ele também ele fala muito, né? E eu gosto de utilizar os exemplos mais recentes, né? Principalmente os exemplos que fizeram parte do meu processo, né? Então, um outro guru, um guru que fala muito e que é uma fonte de quê? De inspiração monstruosa, né? Que foi o Nisargadatta Maharaj, né? Ele é um guru de inspiração. Ele fala, 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 mas ele não tem um meio de conhecimento válido, completo, elegante, extensivo, né? Ele não tem. Oferecer apontamentos e declarações poderosíssimas, carismáticas, que irão inspirar o indivíduo a não parar de buscar. O guru da inspiração, o guru do silêncio, que eu incluí hoje, né? O guru da iniciação, o guru da inspiração, e o último guru é o quê? The teaching guru, o guru que ensina. E esse guru que ensina, ele precisa de ensinar a metodologia vedântica, upanishádica completa, não academicamente, como alguns fazem por aí, meramente academicamente, didaticamente, mas, né, na presença, seja ela física ou virtual, tentando ajudar os indivíduos, os alunos, né, a realizarem aquilo que essas declarações, que esses ensinamentos estão revelando, né? Isso é para ser realizado dentro de cada um de nós, né? Então, o último guru é o guru que ensina, um guru comunicativo. Então, todas essas são as condições que uma alma madura naturalmente irá obter, né? Ele volta para esta loca, né? Então, ele chega aqui, ele tem essa tendência espiritual que trouxe ele para aqui, ele vai obter uma cultura favorável, família favorável, né? No Manusha Loka, e aí ele vai naturalmente dar continuidade, né? E ele vai se esforçar, e todos esses méritos espirituais irão conduzi-lo a um guru que possa realmente ajudar, né? Então, tudo isso ocorre naturalmente, como eu disse. Naturalmente, quando eu digo naturalmente, não isenta a responsabilidade de cada jiva de se esforçar para seguir o caminho natural, né? É uma vassana natural pela espiritualidade, pelo autoconhecimento, né? Mas aí eu encontro algumas pessoas extremamente adármicas e materialistas. Aí, por qualquer circunstância kármica, eu fico meio dividido, né? Aí eu acabo perdendo o último set, o penúltimo, o terceiro set, o quarto set, o quinto set. Por quê? Porque eu não me esforcei, né? Não me esforcei. Então, o esforço humano, ele é parte integrante desta equação na qual naturalmente nós evoluímos, ok?
citar um guru desse, guru sério, eu estou dizendo, né? Eles têm o Dayananda, o Shimaya, todos eles têm um respeito muito grande pelos ocidentais que vão para a Índia, porque é exatamente isso aqui, as pessoas em torno a eles, ontem eu falei sobre o santo de casa não faz milagre, né? As pessoas em torno a eles lá, né, tendo os ensinamentos e o guru à disposição, eles nem aparecem nas aulas do Swami Paramarthananda. Aí aparecem aqueles que vêm lá do outro lado do planeta, né? Então eles têm um certo respeito por estes deslocamentos, este interesse que fez o indivíduo, né, viajar por 20, 30 horas para chegar naquele ambiente, né? Significa que a pessoa tem um desejo mais profundo, não todos, né? Na verdade, muitas pessoas fazem isso por curiosidade, fazem isso porque o sofrimento está muito profundo, onde elas estavam antes, né? E elas estão indo, né? Todos nós vamos buscando a remoção deste elemento psicológico humano, do sofrimento psicológico humano, né? Que é muito desconfortável, né? Então, no início é mais um movimento para tentar remover a dor humana, a dor psicológica humana. E gradualmente a gente vai compreendendo que é tudo uma outra coisa. A busca é a busca pela verdade, que como bônus nos apresenta a remoção deste elemento sofrimento psicológico humano, né? Então ele acaba encontrando associação com as escrituras e com o guru num ambiente ideal. E na Índia é um ambiente muito bom, muito ideal, sim, né? Por isso que eu passei anos lá. Existem templos, existem gurus, professores, aqueles picaretas, não picaretas, aqueles elementares e aqueles mais profundos, né? Os picaretas quase sempre são os ocidentais, lá em Tiruvannamalai, os ocidentais picaretas eles vão para lá para semear o mercado, porque tem um período de 3 meses que vão para lá milhares de pessoas de toda parte do mundo, porque Tiruvannamalai, junto com Rishikesh, é considerada a capital espiritual do mundo, as duas, né? E aí tem um monte de guru falso, né? É lá tentando fazer o marketing para obter discípulos, né? No Ocidente. Então, qual é a próxima coisa? A inclinação. A inclinação era já subintesa, né? A inclinação espiritual. Você só se associa com as escrituras e com uma família e com um ambiente favorável porque a inclinação estava lá, né? Inclinação espiritual. Ela ocorre muito cedo na vida do indivíduo. Ele passa pelos 3 ashramas, né? Às vezes ele passa pelo primeiro e ele nem entra no segundo, né? Ele já diz assim, não, não, essa história de casar e constituir família não é para mim, né? Então, mas às vezes eles constituem família e eles depois se tornam yanis e se tornam grihastas yanis, né? Yanis que são pessoas que interagem com papéis sociais no mundo. Em geral, essa inclinação aparece no meio da nossa idade, né? No início, a criança não tem tanta força intelectual para nadar contra a corrente, né? Então, ela vai cedendo, vai cedendo, vai cedendo. Quando ela vê, né, ela está na faculdade, está na universidade. Quando ela vê, ela está seguindo um caminho. Quando ela vê, acabou sendo doutrinada a casar. Quando ela vê, teve já filho. Quando ela vê, meu Deus, e agora? Como é que eu vou sair dessa? Né? Mas essas vássanas são tão chuta o balde, né? E sai por aí que nem um hippie espiritual, exatamente como eu fiz 40 anos atrás. Ah, tem uma passagem que ele menciona, Shariraka Brahmanam diz lindamente que quando o Jiva viaja, quando o indivíduo viaja, né, de um lado para o outro no planeta, não apenas o Jiva leva com ele não apenas o Jiva realiza todos os upassanas, o Jiva toma Purva Pranya. Purva Pranya significa vasanas.
Então, quando a gente tem um ditado mais simples, né, na língua inglesa, né, onde você vai, você leva você consigo, né? Porque lá eu vou ser feliz, né? Então, tem o ditado que diz, olha, cuidado, porque onde quer que você vá, você leva você consigo, né? Se você não é feliz aqui, chances há que você não será feliz lá. Então, você leva com você tudo, né? Você leva todos os seus karmas, todos os seus upassanas, né? Todos os seus esforços espirituais, né? Todas as suas vasanas vão com você, todas as suas tendências mais ou menos espirituais ou materiais, você leva o seu intelecto, independentemente da qualidade dele, e você leva os subvasanas, né? As vasanas que são inclinadas ao crescimento espiritual, né? A hábitos saudáveis. A gente leva tudo, tá? Então, a maioria das pessoas está interessada no ganho material, dinheiro, prestígio, poder, segurança, arta kama, tudo isso, né? O materialismo, mas elas também querem o desenvolvimento espiritual. Então, elas estão investindo nos dois campos, né? De buscas humanas, desenvolvimento humano. E tudo bem, né? Porque as buscas por atacama, né? Segurança e prazeres, e entretenimento, elas fazem parte da vida. Elas não precisam necessariamente ser reprimidas, elas precisam ser transcendidas gradualmente. O objetivo é que você para de viver somente para o ganho de dinheiro, segurança, prestígio, e você, quando menos você espera, você começa a buscar livros espirituais. Eu contei para vocês como é que eu comecei essa história. Eu estava perdido mesmo, né? Perdido. E aí eu sabia que aquela vida não era para mim, aquela profissão não era para mim. Eu acabei abandonando a minha profissão de engenheiro, numa posição muito privilegiada lá no Rio de Janeiro, numa multinacional. Eu era engenheiro comercial, assim como eles dizem, né? E eu acabei abandonando tudo aquilo e abrindo uma lojinha de produtos naturais na época, né? Estou falando de mais de 40 anos atrás. Eu abri essa lojinha e no canto tinha uma seção de livros alternativos. Naquela seção de livros alternativos, tinha livros de diversos mestres, né? Ou gurus, ou professores. Entre eles, livros do meu primeiro guru. E aí começaram a vir algumas pessoas daquele guru a comprar o arroz integral, comprar isso, comprar aquilo, e eles vinham vestidos de um modo interessante e com mala interessante, com uma fotografia do guru. Eu olhava para aquilo e falei, meu Deus, que absurdo, que ridículo esses caras são. Né? Aí eles começaram a falar assim, não, esse é o meu mestre, bah, bah, bah. Aí eles falaram, oh, você tem os livros dele aqui. Então, os livros desse, assim dito, mestre, aí eu peguei o livro e abri. Quando eu abri, o livro bateu profundamente, né? E ali foi o início, né? Quando você vê, os livros estão na sua mão, mas você não está lendo. Aí alguém fala para você, você abre, começa a ler, e ali, né, esta chama da vassana espiritual começa a se manifestar. A gente vem com essas inclinações, elas estão dormentes até que elas se tornam ativadas. Essas vassanas vêm de nascimentos anteriores, naturalmente, né? Por que vem de nascimentos interiores? Por quê? Porque nesta vida eu não tive nenhuma experiência ou ensino ou educação ou condicionamento naquela direção. Então só pode vir de nascimentos anteriores. Chegue com todo este material de vasanas favoráveis, né, adquiridos em nascimentos anteriores, né? Mesmo que você tenha esta vantagem, você não pode dar mole para Maya e o poder da ignorância, né?
você pode ainda perder a partida. Por isso que o Swami trouxe aquelas condições, né? Você precisa de se esforçar, você precisa de se interessar, porque Maya é muito perigoso, né? Você acaba perdendo o jogo por negligência, ele diz aqui, tá? Então a gente não pode negligenciar simplesmente porque nós temos essas vasanas favoráveis, né? A gente tem uma corrente favorável que facilita este processo. Portanto, um indivíduo com essa vasana espiritual muito, né, muito ativada, né, ainda assim, moksha, a conclusão deste processo não é absolutamente garantido. Se ele vacilar, tudo isso pode ser perdido, né? Esta oportunidade pode ser perdida, né? E, portanto, o que este indivíduo deve fazer? Agora, eu quero só abrir um parênteses aqui, porque a formação de vasanas, aqui e ali nesse texto, diz assim, não, mas formação de vasanas, nossa atuação do nosso processo de vida, cultivar vasanas contrárias, né? Isso não significa dizer que as suas vasanas espirituais não possam ser gradualmente canceladas. Existe a possibilidade para o declínio também. Por isso, esse estado de alerta, de vigilância, né, da gente não negligenciar o poder de Maya, tá? Porque as vasanas espirituais, elas são potentes, elas permanecem, mas as vasanas ignorantes, elas também são potentes. É por isso que é tão difícil neutralizá-las, né? Por isso que é tão difícil converter o autoconhecimento acadêmico em autoconhecimento direto, porque aquele resíduo de vasanas ainda resistem a essas novas vasanas, que são todas elas a favor do meu reconhecimento em Brahman como Brahman. Então, o que nós temos que fazer? A gente vai ver isso depois da pausa, ok? Nós temos todas essas vasanas, elas nos trouxeram esse nascimento humano num país no qual a possibilidade de obtenção do autoconhecimento ainda é possível, né? E apesar de todas essas vantagens, a gente não pode dar chance para o azar, como diz a gíria no Brasil, né? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Om. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta.
ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.